incontornável do país e do mundo. Há muitas pessoas que desconhecem que a obra de Santarém está traduzida em muitos países da Europa. Aliás, uma das últimas representações da obra de Santarém foi em Londres, precisamente, e é uma pena que as companhias de topo, as companhias portuguesas, que os grupos de amadores nunca esqueceram, não incluam no seu repertório as obras de Santarém, que é realmente uma figura de exceção ao nível da dramaturgia, não só do século XX, como se costuma dizer, mas de todo o teatro português. Aliás, devia ser obrigatória, como já esteve no programa do ensino, a sua peça O Judeu, durante vários anos, e depois retiraram do ensino. O Judeu é uma peça importante, nuclear na obra de Santarém, mas todo o teatro de Santarém, ele foi autor praticamente um quarto de século, e morreu com 59 anos, e deixou realmente uma obra que devia ser investigada, o Brasil investiga muito a obra de Santarém, e eu penso que Portugal só tem a perder, o teatro português só tem a perder com a retirada de Santarém, quer dos programas escolares, quer dos repertórios das grandes companhias de teatro português. É uma falha, é uma omissão imperdoável, porque o Teatro de Santarém tem uma grande atualidade, ele lutou pela liberdade do homem, foi um humanista de primeira água, era um homem extremamente culto e que nos legou uma obra ímpar em termos do conhecimento humano, e aí influiu bastante a sua profissão como médico psiquiatra para cortar até as entranhas ao interior da alma humana para conhecer o homem, o seu comportamento, a sua alma, as suas emoções, e eu penso que Bernardo Santarém deve constar de todos os repertórios das grandes companhias de teatro português, incluindo o Teatro Nacional. Falar do teatro de Santarém é falar da liberdade do homem, da existência do ser humano como um todo de valor único, liberdade pessoal, social, cultural, sexual, política, existencial. Liberdade com o direito intrínseco à diferença e contra todas as formas de opressão. Aprofundar o universo de Santarém é ter em conta a sua profissão de médico especializado em psicologia, que rasga-se com o seu bisturi ou com o seu olhar as entranhas, mexe com o mais íntimo do homem, da natureza humana. Também o seu profundo misticismo, a osmose e interdependência entre o sagrado e o profano, a idiosincrasia popular, como bem sublinha a professora Maria Helena Seródio, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, quando refere: soube criar universos trágicos extremamente consistentes e soube auscultar as condições sociais, políticas da existência da tragédia, sem perder de vista o que era ser português. Depois do 25 de Abril, teve a capacidade de voltar a escrever e, ao fazê-lo, colocava perguntas que continuavam a ser pertinentes. Foi ao fundo da nossa identidade rural àquilo a que hoje se chama o Portugal profundo. Ainda um outro traço indissociável da sua personalidade é o seu profundo humanismo, a sua humanidade lúcida e translúcida de experiência feita. São esses fatores que contribuem para que nas suas peças o povo assuma o protagonismo, o homem conheça e beba o cálice de todas as ignomínias, de todas as urgentes e sangrentas necessidades numa dádiva carnal. A obra dramatúrgica de Bernardo Santarém é una, embora por questões de metodologia haja especialistas defensores de que há 3 períodos nessa mesma obra. De 1957, ano do primeiro volume de teatro, que inclui A Promessa, O Bailarino e a Excomungada, até 1980, ano da sua morte,
em que ainda escreve a peça O Punho, editada póstumamente em 1987, Bernardo Santareno escreveu, durante cerca de 25 anos, um quarto do século XX, 16 peças. Embora com estudos parcelares e excelentes contributos e investigações dispersas sobre essa genial obra, nomeadamente de José de Oliveira Barata, Diniz Jacinto, Oscar Lopes, Urbano Tavares Rodrigues, Luís Francisco Rebelo e de Ana Paula Medeiros e dos brasileiros Maria Aparecida Ribeiro ou Sábato Magaldi, entre muitos outros. Não há ainda um estudo global sistematizado sobre a sua herança dramatúrgica. Depois dos anos de 1957, 1958 e 1959, com o Lugre e o Crime de Aldeia Velha, os anos 60 são anos de intensa atividade e produção teatrais. Em 1960 publica António Marinheiro ao Édipo de Alfama e em 61 um ano de profunda inspiração, com a publicação dos Anjos e o Sangue, O Pecado de João Agonia, Irmã Natividade e O Prisioneiro, publicado no Correio do Ribatejo, e por último O Duelo. O duelo é a luta entre os senhores e os servos, portanto, os trabalhadores da Lesíria e os senhores donos da terra. Portanto, são eles que são os protagonistas desta peça. Portanto, o Santareno localiza a peça do lado lá do Tejo, em Almeirim, na Lesíria, e tem como pano de fundo a lenda do Santíssimo Milagre de Santarém. E Santareno ultrapassa realmente este regionalismo, esta localização regional, para dar uma dimensão universal às personagens. Portanto, temos aqui um duelo entre opressores e oprimidos. Em 1962, publica Anunciação e é distinguido com o Prémio da Imprensa.